Igreja amada, boa noite. Pode assentar-se, por favor. Você que está em casa, fique a mais à vontade, mas fique atento ao que Deus está falando nesses dias, nesse momento, nessa ministração. Há algo do coração do trono de Deus para a sua vida. Nós estamos em dezembro e 2020 vai acabar em nome de Jesus. Parece que não, mas vai acabar. Creia nisso. E eu quero fazer com vocês, pensar com vocês um balanço, né? Chega dezembro, a gente começa a avaliar o que foi o ano que passou, né? Eu tenho muitas coisas para fazer balanço. Esse ano, 27 anos de casados, completei, coincidentemente, com a pastora, com a mesma esposa. Isso é importante falar. Tem gente que fala que tem 50 anos de casado, mas já passou por 3 casamentos, com a mesma pessoa. Quero declarar em público: continuo amando você mais do que ontem e menos do que amanhã. Obrigado por me suportar tanto tempo. Que o Senhor te abençoe e te prospere em tudo, por suportar alguém tão complicado. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. No mesmo dia do meu aniversário de casamento foi quando eu decidi me batizar e caminhar com Cristo. Portanto, são 26 anos de caminhada com Jesus, depois que eu me batizei e entendi que o Evangelho pode ser vivido, pode ser de forma feliz. Então, muitas coisas foram e precisaram ser aberto mão para que vivesse esse Evangelho até aqui. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. E é esse balanço que eu quero que você faça. 2020, provavelmente você perdeu algumas coisas, mas também você deve ter ganho algumas coisas, e o Evangelho é feito de ganhos e de perdas. A palavra nos mostra isso. Mas uma das coisas que você já precisa pensar: 2020, você mais adorou o Senhor, como fizemos aqui nessa hora, nesse momento? Ou você mais reclamou, mais murmurou? Teve mais medo ou teve mais fé daquilo que está acontecendo? Então o Evangelho precisa abrir mão. Quero junto com você pensar no que foi 2020, mas não só isso, pensar como tem sido a sua carreira como cristão, essa carreira que te foi proposta para o Senhor, para ser fiel até o fim, caminhando com Cristo. Pastor, eu comecei esse ano, glória a Deus por sua vida. Pastor, eu já estou há 5, 10, 15, no meu caso 27, só de ceifa. E vale a pena. Quer dizer que vale a pena. Quero mandar um beijo para minha mãe que está em casa e não pode estar conosco. Mãe, valeu a pena as orações. Valeu a pena acreditar na palavra que dizia e que diz: ensine o seu filho o caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho não vai se desviar. Mas e se desviar? Se desviar por conta dele. Nossa obrigação como pais é ensinar o caminho. Amém, queridos? E por que fazer esse balanço do que tem sido o Evangelho? Porque tem um Evangelho muito esquisito, muita gente pregando coisas muito diferentes, que não é o que a Bíblia diz, um Evangelho de facilidades, o Evangelho que você não precisa abrir mão de nada, que você não vai perder nada. Isso não é verdade. E aí você pode se frustrar, se ferir, rejeitar até a igreja, rejeitar certas lideranças. E a coisa não é bem assim. Existe muita gente boa fazendo um trabalho muito bom à luz da palavra. Creia nisso. Então eu quero ler esse texto junto com vocês. Está lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 6. Mas o Senhor Jesus estava falando nesse texto, respondendo a alguns fariseus sobre divórcio. Falar de perdas e ganhos, já começando a falar sobre divórcio. É impressionante Jesus respondendo sobre isso. Não sei se existe uma coisa mais terrível ou mais prejudicial à família, ao ser humano, do que um divórcio familiar. Talvez traumas, frustrações para todos os envolvidos, para todos da família, perdas em todas as áreas, emocionais, relacionais, financeira, espiritual. Enfim, é uma perda impressionantemente ruim
a questão do divórcio. E Jesus estava falando sobre isso. Mas a partir do verso 6 ele diz assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Jesus estava explicando isso. Deus os fez homem e mulher. Eu abri um parênteses aqui, porque aqui está uma ideologia. Uma ideologia de Gênesis. Deus criou homem e mulher. Se você crê na palavra, creia nisso. Se você não crê, que o Espírito Santo te revele esse texto. Por esta razão, continua, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim um só, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, que ninguém os separe. A gente sempre fala isso nos casamentos. É até que a morte os separe. E aí o texto continua, versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que eles tocassem nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca estará nele. Em seguida tomou a criança nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Uau! Estamos caminhando no mesmo texto. O Senhor está falando do mesmo assunto. Porque para estar no reino de Deus precisa ser como criança. Porque é uma grande diferença. Em outubro, no dia das crianças, geralmente falamos isso. Há uma grande e gritante diferença entre ser criança e ser infantil. Infantil é aquele que não tem capacidade de governar, de aprender, de tomar decisões. Mas a criança está sempre pronta a aprender, a receber o novo. Criança não tem preconceito. Criança tem o coração puro, tem o coração aberto para receber o novo de Deus. Por isso, uma salva de palmas para as crianças que estão me assistindo, que estão em casa. Que Deus te abençoe, criança. E que a criança que está dentro de você continue buscando, querendo saber quem é esse Jesus, quem é esse Deus, cada dia mais. E o texto continua: quando Jesus ia saindo, um homem correu à sua direção, pôs-se de joelho diante dele e perguntou. Esse jovem fala que ele era muito rico. Ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus citou alguns mandamentos. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Eu imagino Jesus olhando para ele, com aquele olhar de: coitado. Que dó, né? Ele pensa que tudo isso ele já fez. Porque se ele tivesse realmente feito, Jesus não precisava ter vindo. Se ele tivesse cumprido as leis. E Jesus olha para ele com compaixão, com amor. Amou ele e falou para ele: falta-lhe uma coisa. Disse ele: se queres ser perfeito, algumas versões diz, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Começou as perdas para o evangelho. Começou as perdas de não querer ser o cara. Teve que ser como criança, pronto para aprender. Então Jesus inicia essa conversa com o discípulo no versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando fala agulha, a gente imagina aquela agulha de polinha, né? É impossível às vezes passar a linha, quem dirá um camelo. Mas quando Jesus falou isso, eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando.
E está falando de fendas que existem nos muros dos castelos para proteção. E essas fendas que tem, inclusive no muro que cerca Jerusalém, chamava-se fundo da agulha, porque ela é feita em diagonal, onde você pode lançar uma flecha e o inimigo não pode te atingir. E naquele fundo daquela agulha, que ele chama fundo de agulha, naqueles vãos no muro, é que os arqueiros ficavam. Então, para se posicionar e lançar uma flecha era difícil. Quem dirá passar um camelo no fundo dessa agulha. Lógico que Jesus também não estava falando que o reino de Deus, a acepção de pessoas, onde os pobres são mais importantes e os ricos não são favorecidos, que os ricos estão sendo descartados. Jesus está falando da dificuldade da pessoa entrar no reino por falta de desprendimento, por se apegar às coisas que não têm valor nesta terra. Aliás, só tem valor nesta terra, mas não para aquilo, para a recompensa que o Senhor tem no futuro. Porque o coração da pessoa está apegado às coisas materiais, que não consegue entender o que há de vir, e aquilo que Deus tem para nós é muito maior, é muito mais valoroso, porque tem valores eternos, valores espirituais. No verso 26, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? E uma pergunta pertinente. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Glória a Deus por isso. Peguei um copo vazio. Então a palavra está dizendo que para Deus nada é impossível. Nesse verso 26. Aí então Pedro, olhando essa situação, tudo isso que Jesus estava ensinando, começou a dizer-lhes: nós deixamos tudo para seguir-te. Pedro estava dizendo que eles não eram, ele junto com seus companheiros, com os discípulos, não eram iguais àquele jovem, aquele homem que fez a pergunta para Jesus, que eles tinham aberto mão, e ninguém abre mão de algo em que próprio Deus e que Jesus não se responsabiliza em multiplicar, em devolver. Em outras palavras, Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu podia passar o resto da noite falando só sobre isso na minha vida, de coisas que nós abrimos mãos como família, pessoalmente, e que Deus sempre devolveu inúmeras vezes mais. E falando apenas de coisas, Deus é poderoso para isso. Respondeu Jesus quando Pedro falou isso: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. É muito bom pregar sobre todos os ganhos, mas está falando, e com eles perseguição. Então vai ter coisas ruins também, vai ter coisas que você vai precisar abrir mão. Jesus deixa bem claro, bem explícito no texto, que há 2 níveis distintos de ganhos, agora no presente e no futuro. As perdas também são evidentes por conta desse texto, mas o Evangelho é isso, queridos, é feito de ganhos e de perdas. O Evangelho que te prometeu só ganhos, eu quero, em nome de Jesus, representando a igreja, organismo de Jesus na terra, te pedir perdão. Se te oferecerem um evangelho que seus problemas acabaram, que tudo vai ser maravilhoso e que você vai viver no mar de rosa, isso não existe. Porque você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa perder algumas coisas para que Deus possa completar a obra dele na sua vida. Amém, queridos? Jesus, quando está falando apenas do evangelho, quando está falando de evangelizar, João capítulo 4, versículo 35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário,
e colhe o fruto para a vida eterna. Mais um texto falando sobre isso. De forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Então, quando o trabalho é evangelismo, você já recebe o seu salário. Está falando de algo imediato. E no futuro você colhe fruto para a vida eterna. Uau, essa palavra é tremenda. Então, essa passagem afirma que há um futuro brilhante, sensacional, indizível. O que eu estou querendo enfatizar é que o evangelho verdadeiro implica verdadeiramente em perdas. Ainda que essas perdas sejam momentâneas, mas também há ganhos. Talvez só lhe falar dos ganhos, como nesse evangelho. Por isso que nós precisamos avaliar como tem sido a nossa vida cristã. Porque de repente você está numa fase só de perder. E aí você começa a dizer, onde é que está Deus nisso? Porque te prometeram um evangelho só de ganhos. E se você está perdendo para o Senhor, é porque Ele tem coisas muito, muito, muito preciosas, é muito maior para você. Creia nisso, creia na palavra do Senhor. Então, o verdadeiro evangelho, você precisa se livrar das coisas velhas. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Não se faz de novo, se faz novo. E para viver o novo, não apenas adquirir as coisas boas, porque a proposta do evangelho são coisas muito boas. Bênção no presente, bênção no futuro. E Deus te abençoe de tal forma que você se torne a própria bênção. Olha que maravilha. Mas isso não acontece simplesmente por estar na igreja, por estar na célula, por estar no meio dos crentes. Não, isso acontece por estar na presença de Deus, vivendo o verdadeiro evangelho. Não se coloca, a Bíblia ensina isso, não se coloca remendo novo em panos velhos. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o novo vai forçar o velho e não vai dar certo. A Bíblia já ensina isso. O evangelho, esse evangelho de facilidades, é uma utopia. Vem para Jesus e tudo vai dar certo. Isso não é verdade. Por quê? Porque as pessoas precisam estar afinadas com a vontade de Deus. Precisamos estar afinados com aquilo que Deus quer. E tem pessoas, queridos, que aparentemente aos nossos olhos está tudo correto, está tudo bem, o cara está bem financeiramente, bem com a família, e eu vou caminhar com esse Jesus, e de repente algumas coisas começam a acontecer muito forte. Igual alguns têm falado, pastor, essa pandemia trouxe muitos problemas para as famílias. Não trouxe muitos problemas para as famílias, trouxe muita revelação para as famílias. Os problemas já estavam lá. De repente tiveram que ficar tudo juntinho e a coisa pegou. Alguns se afinaram mais, outros, e agora eu não estou falando da igreja Safe, eu estou falando do mundo inteiro. Mas até nisso Deus está no controle. Porque houve muitos divórcios alarmantes, porque tiveram que ficar dentro de casa. Mas também teve muita gente fabricando mais gente. E aí vai trazendo o equilíbrio, né? Muitos se separando, mas muitos se juntando. E aí esse love todo também transformou, aumentou as famílias. Deus está no controle de tudo, é Ele que dá a vida. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos estar atento a isso. Imagine que essa oferta, quem que não quer? Fica do jeito que você está, aceita Jesus na sua vida e todos os seus problemas estão solucionados. Faça o que você quiser na face da terra, e aí você tem o benefício da salvação eterna. Mas infelizmente não é assim. E sabe, queridos, por que o evangelho é rejeitado por muitos? Quando o evangelho verdadeiro é ministrado, é pregado, muitos não querem, apesar dos milagres, das evidências, dos fatos. Por quê? Porque quando ele é anunciado da maneira correta, implica em perdas. E nós não gostamos de perder, nós não queremos perder. Nós queremos acrescentar, queremos mais. Então quando fala de perda, fala, não, eu não quero caminhar com esse evangelho não. Então começa as desistências. O evangelho precisa
começar com desistências, com perdas. Porque a primeira mensagem que Jesus pregou foi: arrependam-se. É chegado o reino. Arrependam-se e credes no Evangelho. Arrependimento deve ser seguido de dor. Arrependimento deve ter uma dor profunda pelo pecado que afastou a pessoa de Deus. E você precisa se permitir ter nojo do pecado que te afastou de Deus, ao ponto de entender e poder dizer: eu tenho que abrir mão disso. O verdadeiro arrependimento faz com que você largue as coisas antigas. Senão o evangelho fica muito barateado, como está por aí, não importando o que você faz, porque Deus é amor, porque Deus te perdoa, porque Deus ama demais, Deus é eterno e contínuo perdoador. Então eu posso viver a minha vida conforme o que eu quiser, a meu bel prazer, porque afinal de contas o que interessa é o meu bem-estar. É o que está se pregando por aí. Grande engano. Não é para te agradar, é o que importa para Deus. Mesmo que para isso eu tenha que me programar, tenho que modernizar esse evangelho, tenho que atualizar, porque essas coisas são muito antigas, certo? Para que encaixe os princípios com aquilo que me agrada, que me faz bem. Infelizmente esse não é o verdadeiro evangelho, que diz que não precisa abrir mão de nada, que pode ficar tudo igual. Fique à vontade, curta as coisas desse mundo, curta as coisas que tem na terra, e você tem o bônus da vida eterna. Grande engano. Há muitas pessoas preocupadas com a vida eterna. Para onde que vão? E se eu morrer hoje, se eu partir hoje, para onde que eu vou? Deixa eu dar uma notícia boa: vocês já são eternos, não importa para onde você vai. Deus te criou para ser eterno. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo a gente vê morrer por aí, nós provavelmente vamos chegar, se o arrebatamento não chegar primeiro. Mas o problema é aonde nós vamos passar essa eternidade. Nós temos uma origem e nós temos um destino, que é nosso alvo, que é Cristo. Mas se não for esse, nós vamos para a concorrência. Nem vou falar o nome para não dar ibope. Mas não tem o outro caminho. Ah não, eu quero ficar do meu jeito. Não existe seu jeito. Marcos capítulo 10, versículo 28. Já lemos e Pedro continua dizendo. Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo isso para seguir-te. Mas olha, quando ele foi chamado, olha o que aconteceu. Lá em Lucas 5, no versículo 9 em diante. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Estão arrastando seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Uma pesca milagrosa. Quando Pedro faz a afirmação de que tinha deixado tudo, num ato de fé e de coragem, ali houve perdas, para estar à disposição daquele que Jesus queria fazer na vida deles. E olha só, se pensa nessa pesca, os profissionais a noite inteira pescando, e chegou de manhã já ancorando o barco sem nada. Então foi um fracasso. Aí Jesus dá um comando, fala: joga a rede. E aí eles começaram a puxar peixe, que as redes estavam se rasgando. Traz mais barco, enche outro barco. E os barcos estavam abarrotados. Pedro e o Tiago, João, os sócios, podiam falar assim: agora nós vamos prosperar, agora a bênção de Deus está sobre nós. Eita glória, agora o nosso negócio vai dar certo. A maior pesca que eles já tinham visto foi nesse momento em que eles largaram tudo. Será que se Deus te prosperar mais do que você tem prosperado, você continua seguindo Ele? Eu já fiz essa pergunta para mim. Se eu tivesse mais poder aquisitivo, será que eu passaria pelas coisas que tem passado por conta do Evangelho? Eu já fiz essa pergunta. Abrir mão, estar na dependência de Deus para aquilo que é incerto. Pedro fez isso.
Eles podiam dizer que agora sim, agora a bênção está com a gente. Agora é a hora de vamos voltar a pescar. Vamos esperar esse comando. Mas Jesus fez uma proposta: vem, eu vou te fazer pescadores de homens. Então quando ele fala que nós deixamos tudo isso para te seguir, ele não estava falando da boca para fora, eles já estavam pagando um preço. O que Jesus pediu para aquele jovem rico, Pedro estava dizendo: nós estamos praticando isso, estamos renunciando, estamos pagando um preço. Você consegue entender isso? E esse preço não é apenas abandonar o pecado. Agora já não peco mais. Isso é obrigação diante do arrependimento. Isso é obrigação. Mas entender o que importa não são as nossas vontades, nossos desejos. E isso é quando Jesus fala: pegue a sua cruz. Carregar a sua cruz, a minha, a sua. Jesus não fala para pegar a cruz dele, porque provavelmente nós não suportaríamos. Era dele. Mas quando ele fala: pegue a minha, a sua cruz, é a minha, é a sua vontade rendida à vontade de Deus, rendida à vontade do Senhor. Isso é carregar a cruz. Mas a vontade de Jesus é que importava para ele, para eles, e o seu reino. E a palavra diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E aquele jovem rico se apegou às coisas, ele se entristeceu, tanto que a Bíblia nem cita o nome dele, nem fala nada mais sobre ele. E aqueles que abriram mão se tornaram apóstolos, discípulos de Jesus, tiveram mortes espetacular, digna de filmes, no sentido de crueldade, mártires do Evangelho, abriram mão de tudo, literalmente, inclusive de suas vidas. Paulo fala sobre isso, porque experimentou também. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, cuja por causa perdi todas as coisas. Eu os considero como esterco, outras versões falam lixo, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então esse conhecimento de Cristo está falando, não é um conhecimento superficial. Já ouvi falar, Jesus, foi pregado na cruz, nasceu na manjedoura, agora em dezembro começa a contar as histórias de como Jesus nasceu. Não, mas fala de um relacionamento profundo. Conhecimento fala de intimidade, no mais alto nível. Então é um genuíno encontro com Cristo, nos leva à percepção do valor de quem Ele é, do que Ele tem para nossas vidas, sabendo e crendo que Ele morreu, ressuscitou por nós. E é ter o Senhor Jesus como Senhor. Ter Ele como Salvador é muito bom. E de repente Ele foi te apresentado dessa forma. Vem para Jesus, Ele vai te salvar. Mas me salvar de quê? Eu nem sabia que eu estava em perigo. Aí você começa a olhar para os perigos desse mundo e fala: não, eu quero essa salvação, eu quero viver isso. Mas mais do que isso, é você ter Ele como Senhor. Porque Senhor, no contexto bíblico, ele é muito forte, é muito profundo. Não se usa a palavra Senhor para qualquer um, a não ser para o próprio Deus. Mas na nossa cultura, a palavra Senhor é muito fraca. E de repente você fez essa oração sem esse entendimento. Aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Salvador e Senhor. Salvador, beleza, mas Senhor, Ele que vai te dar direção, Ele que vai te dar provisão, Ele que vai alinhar as coisas na sua vida. Você não faz mais nada sem autorização, sem consultar o seu Senhor. É desse evangelho que nós estamos falando. Então um discípulo de Cristo deve ser coerente com o ensino bíblico, entendendo que há perdas, e não deduzir que vivemos o evangelho
que não abra mão de nada. Ah, pastor, mas aí como é que fica a questão da graça, do tempo da graça que nós vivemos? A mesma graça que perdoou você do pecado da condenação, ela te chama a abrir mão de tudo aquilo que te prende. Uau! E que te escravizou antes, para que você seja totalmente, completamente de Cristo. É isso que a graça te proporciona. Por que que é tão difícil abrir mão de uma vida de pecado? Os resultados do pecado a gente sabe, mas acontece que o pecado é muito bom de praticar. Essa que é a verdade. Pecado não é um bicho fedorento, horrível, né, que te dá enjoo, que te dá náuseas, que te coloca para correr, que te dá pavor. Não, ele se apresenta com algo muito atrativo, muito lindo, muito cheiroso, muito gostoso. É assim que o pecado se apresenta. Mas ele é muito momentâneo, tão momentâneo e passageiro, que você precisa praticar mais e mais, até ele se tornar uma cadeia, até ele se tornar vício. É por isso que você precisa de um Salvador, é por isso que você precisa de um Senhor, para poder te tirar disso. Porque o pecado é doce na hora que você está praticando, mas depois se torna amargo como um fel, porque fere os princípios, fere o Espírito Santo, fere a santidade de Deus que habita e quer estar com você. É assim que é o Evangelho verdadeiro, porque Jesus é enfático na necessidade de renúncia, porque quando há perdas, Lucas capítulo 14, a partir do verso 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Veja que ele não está dizendo que pode ser um discípulo bom, um discípulo mais ou menos, um discípulo ruim. Não há categoria distinta de discípulo. Se você não for assim, se você não valorizar ele mais do que a si mesmo, não pode ser discípulo de Jesus. Então, não há categorias de bom, médio, ruim. Ah, sou um discípulo mais ou menos. Não existe isso no reino. Ou você é, ou você não é. Não sei como está em casa. O pessoal está me olhando aqui. Mas aqui deu um silêncio. Ou você é, ou você não é. E a palavra que o Luciano até falou sobre oferta hoje, 14, a partir do verso 28. Parece que Jesus está mudando de assunto, mas não está. Ele diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-las, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Estão fazendo bullying com o cara aqui, porque ele não terminou a obra. Já pensou nisso? Ou qual é o rei que, pretendendo sair em guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz de enfrentar, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, faça as contas, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer abrir mão dessas coisas. Ou quer fazer igual aquele jovem que tinha muitas posses e se agarrar nas posses. E aí quando ele partiu daqui, o que ele tinha? Nada. É isso que nós precisamos pensar. Pastor, você está dizendo que então que nós temos que largar tudo, deixar tudo e ficar todo mundo pobre, ficar na dependência de Deus? Estou falando exatamente isso, mas não dessa forma. Porque tem uma palavra que implica nisso aqui que chama-se mordomia. Eu podia fazer uma aula de 1h30 só sobre mordomia, porque isso tem na caminhada da fé. Mas mordomia basicamente é: eu abro mão de tudo, Deus. Eu abro mão dos meus títulos, dos meus bens, da minha família. Tudo é seu. É isso que Jesus está falando. Se você quiser agradar seu pai, sua mãe, não interessa. Ele está dizendo que tem que amar ele, até a sua própria vida. Estou entregando minha vida ao Senhor. E a mordomia é:
tudo aquilo que está sobre você, seus talentos, seus dons, seus bens que pertencem a você, Senhor, está nas tuas mãos. Não pode se deixar manipular, porque existe igrejas que fazem isso. Você tem que entregar tudo para Jesus, né? E essa aqui é uma casa que representa Jesus. Então vem, traga todos os bens e vá se virar na miséria, vai arrumar um jeito de sobreviver e traga tudo para a agência do reino. Não, está falando de relacionamento íntimo, onde você vai exercer a mordomia, vai cuidar daquilo que é do Senhor. Tudo aquilo que está no seu poder pertence ao Senhor. Agora, se o Senhor te der um comando, entrega o carro para fulano, entrega a casa para ciclano, deixa teus filhos ir para tal lugar. É disso que estamos falando. Alinhados com a vontade do Senhor. Isso é a mordomia. Pastor, mas isso também é perda momentânea, mas para o Senhor são ganhos, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Se você é um mordomo fiel, Ele vai te acrescentar. Sede fiel no pouco, muito Ele vai te dar. Se você cuidar bem daquilo que você sabe que não é seu, tem um rei de um reino que você pertence, chamado Deus, chamado Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai pedir conta sobre isso. E você precisa tratar as coisas que estão ao seu comando da melhor maneira possível. Mantém condições de uso, mantém as coisas limpas, aciadas, porque o rei pode pedir a qualquer momento. Eu confesso que eu já fui paranoico com isso, mas entendi que esse é um cuidado das coisas que Deus me deu. E raramente eu estou com o meu carro sujo, porque eu sei que a qualquer momento eu preciso usar ele para carregar alguém, para visitar alguém, para buscar alguém. E para que serve um veículo, um automóvel, se não para carregar as pessoas? Não tem outro objetivo. Então procure deixar sempre limpo. E se a qualquer momento você precisa receber uma visita na sua casa, e a casa está super bagunçada, eu estou falando de mordomia. E às vezes eu visito algumas casas, lógico que eu não vou falar nomes, e eles falam assim: pastor, não repara a bagunça. Eu falei: agora é tarde, já reparei. Não tem como não reparar. O problema é que eu vou embora e você vai ficar na bagunça. E lógico que eu não estou lá, o grande poderoso representando Deus, mas se uma pessoa importante chega, se o Senhor te pede, porque sabe como é que Deus age no reino? Ele olha e fala assim: esse servo bom e fiel está cuidando tão bem, que eu vou dar algo melhor para ele, eu vou dar algo maior. É disso que nós estamos falando. Então o texto novamente está dizendo, Marcos 10, 29, respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, pais e campos, e com eles perseguição, e na era futura e a vida eterna. Quando o texto fala de receber 100 vezes mais, não é literal, não tem como ser literal. Senão você imagina como que você está cuidando de 100 casas. Ah, pastor, coloco na imobiliária, levo lá na Lobato Machado, propaganda, a imobiliária dos irmãos lá, eles vão administrar 100 casas, uau, vou viver de renda, porque está falando 100 vezes mais. Mas também você tem que calcular o restante, 100 vezes mais pais, 100 pais e 100 mães. Você imagina, dia dos pais, dia das mães, como é que você faz? Vai ter que vender as casas para comprar presente. Então não é literal. 100 vezes mais irmãos. Sabe esses irmãos que você não gosta dele, que você não se dá bem com ele? Pensa 100 desses. Multiplica seus problemas familiares por 100. Então não é literal. 100 vezes mais filhos. No meu caso ia ser 300, gente. Sabe o filme 300? Eu ia ter que dominar daquele jeito. Eu tenho 3 vezes 100. Então nós precisamos parar de ser, de entender ou de viver esse crente, como está na moda falar, né? O crente Nutella, que se irrita com Deus por qualquer coisa, porque as coisas não aconteceram do jeito dele. Vira as costas para Deus, vira as costas para a igreja, fica de mimimi, não tem raiz, como diz a parábola do semeador. É como a semente que caiu sobre a rocha e não enraizou. As raízes não são profundas. Literalmente não é um crente raiz.
E nada, nem qualquer coisa consegue motivar ele. Nós precisamos, porque tudo pode ferir, pode irritar, quer desistir, não suporta pressão, não suporta adversidade, cede facilmente às coisas do mundo. Por quê? Porque provavelmente está no engano de que o evangelho, se não estiver ganhando, é porque não é evangelho. Então tem que me agradar, tem que ser do meu jeito, e isso é engano. Olha aqui que Jesus está falando no Mateus capítulo 10, no verso 34. Não pense, eu gosto muito disso, eu amo isso. Não pense que vim para trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ainda bem que não fui eu que escrevi, está na Bíblia. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Espera aí, parece contraditório com o que a Bíblia fala, né? Isaías fala que Jesus é o príncipe da paz. Jesus mesmo falou lá em João capítulo 14, a minha paz vos dou, e não dou ela como o mundo dá, de forma diferente. Então Jesus, o príncipe da paz, ele dá uma paz diferente da do mundo. E ele diz que não veio trazer paz, veio trazer espada, veio colocar os familiares um contra o outro. No caso aqui da nora contra a sogra, diz que Jesus nem precisava ter trazido. Mas o texto está dizendo isso. Por quê? Porque isso não é uma contradição. Jesus está falando de uma paz que o mundo dá, que é circunstancial. Ou seja, o que a paz que Jesus dá como príncipe da paz é uma paz interior, que o mundo pode estar se acabando, as coisas vão permanecer no controle dele. Ele está falando dessa circunstância, ou seja, não espere você ser um discípulo, um cristão maduro de Jesus e que tudo vai ficar tranquilo. Tudo vai ficar tranquilo dentro de você, mas a sua volta pode estar sendo tudo destruído. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você permanecendo na rocha, você vai estar em paz. Creia nisso, queridos, essa é uma paz interior. Então o texto não está contradizendo, está dizendo que nós vamos perder algumas coisas. E essa harmonia, fazer querer agradar as pessoas, é o segredo do fracasso. Então sou discípulo de Cristo, sou cristão, então nada pode me acontecer, as circunstâncias não podem me abalar. Fala isso para o Covid. Aqui não, Covid, né? Nós estamos esperando, sai beijando e abraçando todo mundo, não há um momento que nós precisamos estar nos cuidando. Estamos aqui, voltamos com 30% apenas da capacidade, para poder cuidar dos nossos queridos. Os mais de idade não estão, porque é grupo de risco. Então falta fé, vocês não têm paz quanto a isso? Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, mas Jesus venceu o mundo, tem de bom ânimo. Glória a Deus por essa palavra. Eu venci o mundo, ele diz. Ou seja, as coisas podem estar de mal a pior. Já perdemos muitas coisas esse ano. 2020 talvez foi o ano de maiores perdas. Perdemos várias pessoas, amigos, gente da nossa casa, por vários motivos. E o Covid, literalmente, estava dentro da minha casa. A pastora G pegou Covid, me jogou para fora do quarto instantaneamente. Ela viu o resultado e falou, vai amor, sai daqui, mais preocupado comigo. E ficou isolado os 10 dias. Então, nós podemos em Cristo manter essa paz, seguir para o alvo, ter ânimo, ter esperança, independente das circunstâncias. Sabe por quê, queridos? Porque há um ganho que se você partir daqui, e se você estiver alinhado com Deus, a promoção é maior. Amém, mas ninguém quer ser promovido, né? Ninguém quer ser, porque ainda há coisas para fazer. E por pior que aqui esteja, ainda viver é muito bom. Viver com Cristo melhor ainda. Então mesmo com as aflições, vida é algo muito bom. Jesus é o dono da vida, Deus é o dono da vida. Então você pode, em Cristo, viver uma paz interior, independente das circunstâncias.
Não importa, financeira, familiar, emocional, você pode. Então, em nome de Jesus, o inimigo vai fazer de tudo para que a gente perca a paz. Todos os anos, nós como equipe, a equipe principal e parte do conselho, nós nos reunimos durante 3 dias, às vezes 4 dias, para fazer o planejamento do ano seguinte. E esse ano não foi diferente, separamos 3 dias e o inimigo literalmente tentou roubar a nossa paz. Principalmente a minha, porque eu considero e tenho o carro como muito importante para a família, é o que eu gosto. Em agosto desse ano, aliás, no começo do ano eu precisei vender o carro. Em agosto desse ano eu fui presenteado pelos homens de honra dessa casa, se juntaram e me deram um presente sensacional. E tenho cuidado com muito zelo, com muito carinho. E 3 coisas aconteceram nesses 3 dias. A primeira dela, no dia anterior a começar o retiro, eu abasteci o carro num posto e literalmente a gasolina não foi para dentro do tanque. Voltei porque não estava marcando, desconfiado porque eu não vi a pessoa colocando. O pessoal do posto mostrou o rapaz colocando o bico da bomba no tanque. O fato é que eu falei, esse ponteiro pode ter parado de marcar, então vou marcar a quilometragem. Zerei o odômetro do carro e com R$100 de combustível eu não rodei 20 quilômetros. Emprestei o carro para o pastor Mauro e ele não andou uma quadra e ficou na rua. Primeiro dia de reunião. Imagine, né? Fui socorrido pelo pessoal, a equipe, trouxeram gasolina, fui lá, abasteci em outro posto, começou a marcar novamente, voltei lá no posto e depois de algumas discussões e a minha palavra, nossa palavra contra deles, eles resolveram que ia devolver o combustível. Com medo da internet. Não porque achou que eu estava com a razão. Então isso atrasou a reunião no outro dia, trouxe um transtorno. Na hora do almoço do mesmo dia, bateram na porta do meu carro e ninguém viu, ninguém sabe, câmeras não registraram e a pessoa simplesmente fugiu. Amassaram a porta do carro. E era a hora do almoço, como é que nós vamos fazer e como é que isso vai ficar? Fui na recepção, infelizmente não tem, o lugar não era vigiado, não era garantido. Ok, deixa isso para lá. Vamos terminar a reunião, vamos cuidar das pessoas. A palavra profética nunca aconteceu isso. Saiu no segundo dia da reunião. Que nós vamos revelar agora dia 31. Palavra profética para 2021. A palavra profética é o dia 31, você vai saber. Creia nisso. O que Deus tem para o ano que vem é sobrenatural. E o inimigo querendo tirar essa paz. Ok, deixa eu para lá. No último 3º dia, chegamos na reunião. Falei, vou buscar um pão de queijo para a galera, porque estavam meio cansados já. Fui eu na padaria com o carro. Fiz uma manobra. Eu dirijo desde os 8 anos de idade, gente. Nunca fiz um negócio tão mal feito, uma barbeiragem daquela. Tirei uma fina tão grande que arranquei a frente do carro do homem. Bati num carro estacionado, sem ninguém dentro. Olhei tudo aqueles pedaços daquele carro, nem olhei para o estrago que fez no meu. Falei, meu Deus, eu vou lá buscar o pão de queijo primeiro, depois eu resolvo. E eu tinha ficado tão chateado com que bateram no meu carro e fugiram, eu falei, não vou fazer o mesmo. Fiz um bilhete, coloquei meu telefone, coloquei no para-brisa do carro, pedindo desculpa, pedindo perdão, falei, me liga que nós vamos resolver. E a pessoa ligou, fez os orçamentos e tal, o que você quer fazer, quer que eu mande arrumar, quer pagar, o que o senhor quer fazer? Eu falei, o que for mais fácil para você, meu amigo, me perdoe, você vai ter que parar o carro, eu não tenho como pagar todas essas coisas aí, e isso não se compensa, mas se você quiser arrumar onde você quiser, faz o orçamento, nós vamos nos acertar. E fiz o que eu queria que tivesse feito comigo. Deu tanto, deu X aqui o conserto, o que o senhor quer fazer? Me dá o número da conta, transferir, estou em paz. E a reunião foi sobrenatural, foi demais, foi top. O inimigo tentou roubar a nossa paz, tentou roubar a minha paz. E passamos por tudo isso, um planejamento sensacional. E depois começou a atacar a equipe, começou a trazer doença para um, Covid para outro, indisposição para outro. E todos estão passando por isso, estão saindo melhor, estão se cuidando. Em nome de Jesus, vamos atravessar esse ano
E ano que vem vamos ter muito, muito mais trabalho. Porque essa é a recompensa de quem vive isso. E para alguns falar sobre isso, quem entende que evangelho é só ganho, pastor, você não está dizimando não, ó o devorador aí, bateram no seu carro, você bateu no outro, teve que pagar. A palavra está dizendo, e que nós somos provados, que nós teríamos aflições. Ser fiel com o Senhor não nos exime de ter aflições, provações. Quando eu valorizava mais as coisas do que as pessoas, queridos, eu não tinha tantas coisas. Deus tem cuidado, Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. 2 Coríntios capítulo 1. Bendito seja o Deus de paz, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então veja que está dizendo, tem consolo, e isso é muito bom, mas transborda também o sofrimento. Mas eu não quero sofrimento, mas o evangelho é porteira fechada. Felizmente ou infelizmente, é assim que é. Eu não quero passar por isso. Nós precisamos entender isso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uau! Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Está falando de perda. Está dizendo que a graça do Senhor nos basta, que o nosso maior ganho não é aqui, é naquilo que o Senhor tem no nosso futuro. Maior ganho, não apenas em relacionamentos, mas em tudo o que o Senhor tem para nós. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Esse Cristo não ressuscitou, se você não acreditar que o evangelho é assim, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados, porque já que ele não ressuscitou, o preço não foi pago e seus pecados continuam. Nesse caso também os que dormem, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens somos os mais dignos de compaixão, os mais infelizes, mais dignos de lástima. Então não é só para esse tempo, o texto está dizendo, se esperamos ganho só para esse tempo, nós somos dignos de ter dó. Coitado, se nós esperamos só agora. A grande verdadeira felicidade, gozo e alegria não é aqui, mas nos aguarda na nossa pátria que está no céu, de onde nosso Salvador vem para transformar toda humilhação em glória, todo o nosso lamento em dança, enxugar todas as lágrimas, viver a plenitude do que Deus tem para cada um de nós. Você pode se alegrar por isso? Por isso é que nós devemos ser movidos por aquilo que é eterno, movidos pela eternidade. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Se ele começou, ele é poderoso. Então o evangelho é a salvação que Deus oferece. Atos 28, 28. Portanto, quero que saiba que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Ele está dizendo, o povo escolhido recebeu essa salvação, mas por ter sido rejeitado, chegou a mim, chegou a você. Está dizendo, eles vão ouvir, e nós ouvimos, e estamos aqui. E 1 Pedro capítulo 1, no versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva,
por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E essa parte que nos interessa também, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Então essa herança não é aqui na terra. Herança guardada nos céus, para você que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia, no último tempo. Você pode perguntar, mas não estamos salvos já, pastor? Em certo aspecto, sim, mas a Bíblia fala de salvação no passado, no presente e no futuro. Termos que a Bíblia usa, fomos salvos, está falando do que Jesus fez na cruz. Quando fala fomos salvos na cruz, estamos sendo salvos enquanto vivemos uma vida de santidade, e seremos salvos, está falando do dia da glorificação, quando Jesus arrebatar a sua igreja, e nós seremos salvos desse mundo para viver o todo de Deus. O texto continua, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo deve ser entristecido por todo tipo de provação. E é isso que ninguém quer no Evangelho. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é genuína e restaurará e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado na sua vinda. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de sua alma. Esse é o objetivo desse Evangelho, dessa salvação que ele oferece, da nossa alma, porque isso é para a eternidade. Esse é o grande objetivo. Então não importa o preço que precisa ser pago, não importa as aflições, não importa a tortura, escassez, prisão, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora você começa a entender, mediante essa palavra, a vida dos heróis da fé, que perderam tudo, perderam saúde, família, bens, carreiras, status, fama, por amor de Cristo e o seu Evangelho. E se eles fizeram isso, nesse tempo de perseguição, vale a pena. Eu digo que vale a pena, só caminhei 27 anos, vale a pena. Vamos parar com esse evangelho do me dá, dos crentes 6 horas, sabe, aquele camarada que não quer orar, quer só participar da bênção, e fala, ora por mim 6 horas aí, que eu vou fazer outra coisa. Isso não funciona, temos que parar com isso, sair do comodismo, de qualquer ventinho de adversidade, nós queremos fugir daquilo que traz aflição. Vai ter bênção nessa caminhada? Vai, a palavra promete. Vai ter intervenção de Deus? Vai ter resposta de oração? Tem. Milagres? Sim. Mas isso tudo é uma fração do que está reservado na glória. E o que está reservado? 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Ah, pastor, mas sabe o que é? Nessa pandemia, eu estou sentindo que a minha fé tem enfraquecido. Estou me sentindo fraco, estou me sentindo que eu estou frio. Eu não gosto muito desse negócio de live, é muito frio, pastor. Eu sinto que eu estou sendo provado com toda essa situação que estamos passando. Meu querido, você não está sendo provado, você está sendo reprovado. Porque é nas aflições que se aperfeiçoa o amor de Deus. Falta gana, falta fé, falta uma capacidade de sobrevivência, falta uma reação adversa ao que está acontecendo, um posicionamento. Sabe por quê? Porque se as circunstâncias não mudarem, como está difícil, está demorando para mudar, Deus pode te mudar para suportar, permanecer e você atingir o alvo. Isso parte de um cristão raiz. Se o evangelho continua sendo superficial, falta raiz. Não precisamos ser cristão raiz. Precisamos ter profundidade na palavra. Estar atento à programação da sua igreja, principalmente da sua casa.
estar firme na oração, no seu devocional, no discipulado. Não importa o formato que esteja acontecendo. A igreja tem mudado nesses últimos tempos, tem se aperfeiçoado, tem se modernizado. E se você não se enraizar, não importando a forma e o jeito que está acontecendo, você não vai permanecer. Se não houvesse, queridos, nenhum ganho. E a palavra está dizendo sobre 2 ganhos, presente e futuro. Tem perdas? Tem, você precisa se livrar daquilo que te tira da presença de Deus. Mas se não houvesse nenhum tipo de ganho, ainda que a vida cristã fosse somente perseguição, fosse só sofrimento, só privações, só perda, só coisa ruim, aos nossos olhos, como é em muitos lugares desse planeta, e é verdade, eu garanto que valeria a pena suportar qualquer coisa, pela salvação que nos é proposta, não só nesse tempo, mas no tempo futuro. Talvez esta foi a revelação que os cristãos do passado, que os cristãos da igreja primitiva receberam. Há um lugar muito melhor do que esse. Vão colocar vocês ser comidos por leões. Não estou nem aí, eu sei qual que é a minha origem, qual que é o meu destino. Vão te colocar dentro do piche, vão te acender, vão te cortar de gilete, vão te torturar, vão fazer miséria com você. Não importa, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e eu sei para onde eu vou. Esse discurso, pregar isso é muito bom, mas viver literalmente. E olha o que a palavra diz, Mateus 5,11, nós estamos caminhando para o final. Bem-aventurados, quer dizer, felizes serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Eu não quero que fale de mim. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Então tem gente que já viveu isso e está em um lugar melhor. Vale a pena. Viva o evangelho verdadeiro. Ele exige arrependimento, renúncia, cruz, lançar-se diante da cruz. A recompensa é indizível, é imensurável, é do Senhor. O texto diz, Mateus 24:12, devido ao aumento da maldade, que nós estamos vendo todos os dias, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então não sejamos esses maus, sejamos em nome de Jesus, aqueles que pela graça do Senhor, vivem corretamente o verdadeiro evangelho. Vivamos isso, sejamos esse cristão raiz, e perseverar até o fim. Quando quer perseverar até o fim? Até o fim da sua vida, ou até o fim de todo esse mundo, onde Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja. Então tem outro caminho, pastor? Não, é sofrer e perder por conta do evangelho. Pastor, mas isso não é para liderança, é para aqueles que trabalham na igreja? Não, isso é para todo cristão. Esse é um outro engano, que acha que santidade e vida de oração é só para quem lidera, para quem ensina a palavra. Não, isso é para a vida de um cristão. Você representa o reino de Deus, você é um embaixador de Cristo, aonde você estiver trabalhando, aonde você atua, aonde você influencia na sociedade. Por isso devemos ser esse cristão. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. E eu quero orar com vocês, nós vamos encerrar. Mas quero mencionar, nesta noite, é o último dia de celebração, pelo menos para esse ano, onde a família Gurgel, Alexandre, Lurdinha, Cauê, Yuri, pastor Anthony e família, estão conosco. Alguns estão em casa, outros estão aqui. Que o Senhor os abençoe nessa nova etapa. Essa vida cristã, seja onde o Senhor os levar, qualquer lugar na face dessa terra. O Senhor é onipresente, é onipotente, é onisciente. Ele está em todos os lugares. É nós que precisamos nos locomovemos, mas o Senhor já está lá. Esse é o tamanho de Deus. Ele não precisa ir e vir, Ele já está. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos, na Tua presença. Que essa palavra, Senhor, possa trazer
uma análise crítica de nós mesmos, como temos vivido, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Teu Evangelho, nossa carreira ministerial que foi proposta, nossa forma de servir a sociedade, a nossa comunidade, a nossa geração. Pai, cada um dos Teus filhos tem um chamado específico e que eles possam cumprir isso, não interessa o lugar geográfico que eles estão. Pai, que haja um arrependimento, que haja renúncia, que as perdas sejam calculadas e adquiridas, sejam absorvidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, e que os ganhos que o Senhor promete, não só nessa vida, mas para a vida eterna, seja a marca na vida dos Teus filhos, que eles vivam intensamente na vida de propósito do Senhor, que a Tua bênção seja a marca sobre eles, que eles em muitas áreas em suas vidas sejam a própria bênção, naquilo e aonde fizerem e estiverem. Eu profetizo e declaro essa bênção sobre a vida dos Teus filhos, os que estão aqui, os que estão em casa, os que vão assistir essa live, vão estar acessando esse material em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e será sempre, e que essa bênção os atinja, os mude, os coloque, Senhor, alinhados com a Tua vontade, que é boa, agradável, perfeita em todo o tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas àquele que vive. Ele vive e reina, glória a Deus. Você que está em casa também, coloque-se de pé, coloque-se numa posição de reverência, por favor, estenda suas mãos, e que a graça do Senhor Jesus, que a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, e que você entenda todos os ganhos, todas as perdas de ser um cristão verdadeiro, de ser um discípulo do Senhor Jesus, que você abra a mão, sabendo que tem algo poderoso, maior, eterno, e que você viva de olho naquilo que é eterno, movido pela eternidade. Que o Senhor os abençoe, e que essa palavra encontre pouso no seu coração, na sua mente, na sua forma de viver. Que você receba e viva essa palavra, dizendo amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus abençoe, uma boa semana.